Olá, o meu nome é Marisa Sapelli Seibert. Fiz o curso com a Leia no momento que eu estava muito triste, com depressão. Fiz curso de pintura em tela a óleo. Isso me ajudou muito. Com aquela calma e tranquilidade dela, me fez progredir bastante. Hoje eu tenho um outro problema de saúde que eu não posso mais usar a tinta a óleo. Mas ainda assim eu pinto no tecido. E eu amo o que eu faço. Os ensinamentos dela valeram muito. Muito obrigado, Leia. Olá, seja muito bem-vinda ao nosso workshop online de pintura de rosas porcelanizadas e transparentes. Eu sou a Leia Puton, sou artesã e professora de pintura e desde 1984 eu ajudo pessoas comuns a se tornarem verdadeiros artistas na pintura em tecido e em tela. E nessa série de vídeos você vai descobrir como é fácil criar lindos arranjos de rosas em tecido, mesmo que você nunca tenha pegado em um pincel. Eu sei que parece muito bom para ser verdade, não é mesmo? Eu também não acreditaria que pessoas que nunca pegaram em um pincel antes pudessem pintar lindos ramos de rosas em menos de uma semana. Se eu não tivesse ajudado centenas de alunas nos meus cursos, presenciais e online, e através deles ter ajudado pessoas a encontrarem uma terapia, um hobby e uma paixão pela pintura, como é o caso da minha aluna Angelita. Angelita mora em Coroados, na cidade do interior de São Paulo. Estou aqui hoje para falar do curso que estou fazendo com a professora Leia, o curso de pintura, né? Esse curso me ajudou muito aprender a pintar. Estou aprendendo, estou praticando. Hoje eu quero mostrar algumas pinturas que eu fiz nesse curso. Opa! Essas são as pinturas que eu estou praticando, né? No curso da Leia. E estou aprendendo muito, estou amando esse curso. E quero agradecer muito a Leia por ter essa paciência de ensinar para nós. E também quero falar para vocês que podem fazer o curso, vocês não vão arrepender, só tem a aprender. E o curso é muito fácil, a técnica que ela ensina é muito fácil. Então, qualquer pessoa aprende. E isso é um incentivo que eu quero deixar para todas vocês. Obrigada, Léa, por me ajudar também a aprender a pintar. Isso aí. Eu sempre fico muito feliz e emocionada a receber depoimentos como esses. Mas apesar de hoje ajudar diversas alunas a se encontrarem na pintura e criar verdadeiras obras de arte, minha vida nem sempre foi assim. Eu era como você. Eu sempre pensei que para pintar teria que ter nascido com o dom da pintura. Sempre tive medo de errar ou não ficar do jeito que eu queria. Sempre olhava as pinturas da minha mãe ou dos outros que faziam e nunca conseguia fazer algo parecido. Sonhava em ter minhas pinturas sendo admiradas, mas por algum motivo nunca consegui fazer o que eu mais amava. E por mais que eu tentasse pintar seguindo os métodos tradicionais, isso não me fazia resultado. Não gostava dos métodos tradicionais e isso me deixava muito frustrada. Foi quando eu descobri então que eu poderia criar o meu próprio método, olhando e admirando as rosas do meu jardim. E é isso que eu vou te mostrar nessa sequência de vídeos. Então, sem demora, vamos para a nossa aula? Muito bem, então agora você vai conhecer os materiais que você usará nessa pintura, nesse método da pintura das rosas porcelanizadas e transparentes. Em primeiro lugar, você vai precisar um ramo de rosa. Você vai ver lá no seu jardim, se você não tiver flores, você vai ter que comprar numa floricultura, porque o método é através da rosa natural. Você vai observar a estrutura da rosa com o galho, com as folhas, com os espinhos, como é feito, como você pinta o espinho, a posição que o espinho está no galho. Então aqui eu vou explicar agora, antes de eu mostrar os outros materiais, como que é essa rosa para você já saber como é que vai ser, tá?
Então, ó, as rosas, elas têm um galho e elas têm de 3 folhinhas, tem raminhos de 5 e tem até de 7 raminhos. Aqui eu tirei, eu cortei aqui uma porque era muito grande para a gente montar aqui, mas vocês vejam que aqui nós temos, caiu aqui, tá? Mas elas são de 3, são uma de 5 e essa aqui também é de 3 ou de 5 aqui, tá? Caiu uma folhinha aqui, mas tudo bem. Tá? Então essa é o que você vai precisar, a rosa. Eu vou colocar ela aqui e depois eu vou mostrar como que nós vamos montar ela com o projeto que a gente vai montar aqui, tá bom? Outra coisa, um pano de prato, não, esse aqui ele está já com a barrinha, você pode já, se você quiser já com o barrado ou sem, não tem problema nenhum. Depois você vai decidir se vai fazer com crochê ou com barrado, do jeito que você optar, certo? Nós vamos precisar de uma tábua de madeira. Essa tábua, você vai ter que passar uma colinha, tá? Essa cola se chama cola permanente, que você vai passar com um pincel. Pode ser aquele pincel de cabo amarelo, o mais comum que existe, tá bom? Eu nem tenho ele aqui hoje, mas porque eu já passei, tá? Essa colinha, então, em toda a parte que você vai grudar. Depois que essa cola estiver em ponto de mordência, você vai alisar o pano em cima, vai colocar, esticar ele bem esticadinho, certo? E aí está pronto para você fazer o desenho do seu projeto. Um pratinho, pode ser aqueles de pratinho de isopor ou um prato de porcelana também, que eu gosto muito porque ele fixa mais na mesa, tá? Os pincéis, vamos lá, vamos ver quais são os pincéis que eu uso. São esses, basicamente esses 4 aqui e mais o 0 que eu vou pegar aqui, que eu deixei ele lá atrás. O meu assistente vai pegar aqui o zerinho, deixa eu ver só esse daqui. Não, o outro, esse aqui, tá? Então são esses aqui. O pincel da Condor que eu trabalho, o 484 número 12, 421 número 4 de cerdas curtas, tá? Esse aqui, o 12, é cerdas longas. Aí vem os pituá, trabalho com 2 pituá. O que é o pituá? É aquele pincel que você vai fazer os fundos, muito importante esse pincel, porque através dele você vai fazer fundo para as folhas, fundo para as rosas e o próprio fundo de todo o projeto. Então esse aqui é o número 6, o 462, tá? Eu tô aqui com o número 8, o 462, e eu também uso o número 4. Aí o 0, que eu não tô, que tá apagado aqui, mas que eu vou colocar na descrição do vídeo logo abaixo, tá? É um 00, o mais fininho que você tiver, não tem necessidade de ter uma numeração própria, tá? Vocês vão precisar de um lápis que risca no tecido e que sai também. Eu peguei aqui um lápis bem simplesinho, não precisa ser um lápis especial, tá? Que você vai riscar. As tintas, nós usamos... A maior parte das tintas é o verde grama, o vermelho tomate ou o vermelho fogo, o vermelho escarlate, amarelo ouro, tá? Uso também o salmão bebê, rústico, sépia, uso o amarelo pele ou marfim, o cinza lunar, que mais? Alaranjado, tá? O sépia eu já falei, e outros tons de tintas que vocês usarem, que vocês querem que as suas rosas, né, suas folhas, sejam naqueles tons. Um muito importante é o carmim, que eu uso ele muito na tinta, com a tinta verde, para dar a tonalidade das folhas, que é muito importante, certo? Aqui eu trouxe então, tem 3 rosas, tem uma cor de rosa também e tem uma amarela aqui, ó. Até queria mostrar essa amarela para você, que ela não tem espinhos. Geralmente a rosa amarela não tem espinho. A que mais tem espinho é a vermelha, tá? Ela sempre tem esses espinhos aqui. Então é bem interessante isso. Tá? Eu trouxe também uns raminhos aqui que dá para fazer estilo miosotes ou um raminho verde para você ajudar e colocar no seu projeto. Então essa questão de você montar o seu projeto é a criatividade, que é o método que eu quero que você desenvolva, certo? Que você crie a partir das suas rosas aqueles projetos lindos. Pode ser usado também o stencil
stencil, né? Que você pode incrementar com stencil, que fica muito bonito, tá? Então agora você vai aprender então como que eu desenvolvo sem nenhum papel, sem transmissor, apenas com um lápis e a rosa, certo? Então nós vamos fazer da seguinte maneira: eu vou ver aqui do jeito que eu quero, a posição que eu quero esse galho da rosa, e aí eu deito as folhas aqui desse jeitinho assim, ó, tá? Bem assim, e a gente vai começar a fazer o desenho. Eu começo bem no miolinho aqui em cima, na sépala da rosa, tá? Então, ó, eu puxo como se o galho dessa rosa fosse o meu risco. Em vez de ter o risco no papel, eu tenho o risco direto com ela, com o galho. Vou até aqui um pouquinho, não vou descer até embaixo, senão vai pegar no barrado. E vou fazendo, ó, os pontinhos. Eu cuido os espinhos para não quebrar, certo? E aí eu venho puxando aqui, ó. Vou trabalhando com ele até lá em cima. Feito isso, agora eu já tenho, vou tirar aqui só para você ver. Ó, já tenho um galho, certo? Agora eu vou posicionar novamente e agora eu deito o galinho da folha e faço do mesmo jeito, ó, gente. Ó como que fica. Aí agora eu tenho a folha maior, é aquela folha da ponta do raminho, sempre ela é maior. Eu só vou fazer o contorno das folhas, bem fácil, ó. E aí aqui as menorzinhas, as primeiras, elas são menores, tá? Esse galinho aqui é um galinho de 5, uma folha caiu, mas nós vamos colocar ele, tá? Então é só fazer aqui e uma gotinha aqui que eu já terei a outra folhinha. Olha só, eu tenho um galinho aqui, olha que lindo que fica, porque você pegou a rosa natural, então ela fica muito bonito, a composição do desenho. Aqui nós vamos fazer uma de 3, porque ela é menor aqui em cima, né? Então eu puxo o galinho, seguro com a mão aqui, bem segurando aqui, vou fazendo as folhas. É bem rapidinho. Aqui, como ela é de 3, eu vou fazer mais uma aqui que caiu. E mais uma aqui embaixo, tá, gente? Essa parte aqui também ela é uma de 5, ó. Tem 2 aqui que caíram fora. Então, por que eu faço? Porque a rosa, se você observar na natureza, no seu jardim, você vai começar a prestar atenção nisso. As rosas, elas têm os galinhos ou com 3, ou com 5, ou com 7. Sempre número ímpar, certo? Ó, agora eu tenho o galinho e as folhas. Nós pegamos um galinho aqui com 3 ramos de folhinhas, vou dar mais uma puxadinha aqui e nós temos o galho pronto. Mas e a rosa? Como a rosa no meu método é uma rosa impressionista, ela não é realista, tá? Pétala por pétala, porque é um jeito diferente de pintar que eu vou ensinar você. Nós vamos pegar a rosa com um copo, né, com o fundo do copo ou com um vidro que você tiver em casa, e nós vamos fazer bem na pontinha aqui, nós vamos fazer um círculo, tá? Eu vou desenhar aqui, ó, só que na pintura você vai ver que não vai ficar exatamente um círculo, porque nós queremos desmanchar isso aqui agora, tá? No fundo da pintura. Vamos lá então? Então agora ficou pronto o nosso aranjo. Deixa eu só mostrar que quando você for fazer um aranjo, quer colocar mais rosas, você vai pegar as outras rosas e vai colocar assim do jeitinho que você quer. É bem fácil e bem prático. E se você não quiser usar esse mesmo galho, aproveitar para não jogar fora, porque ela pode murchar, então coloque numa água, numa jarra com água, para ela durar muitos dias e você ter o mesmo ramo para fazer vários projetos e mudar de um para o outro, ok? Vamos lá então? Agora nós vamos começar então com as tintas. Eu já tirei algumas tintas. Vou pegar o pincel Pituá, que é o maior, ele já está hidratado, já molhei na água, tá? O meu paninho de limpeza sempre tem que colocar junto aqui do lado, certo? Um copinho com água, né? O meu já tá com uma tinta vermelha aqui, mas já tirei, já sequei bem o pincel. E vamos ao início, tirando clareador que eu uso para fazer o fundo, tá? Nessa parte aqui o fundo e as folhas também. Esse eu não uso na rosa, eu só uso no fundo e nas folhas. Hoje eu vou ensinar para você a pintar os fundos
desse projeto aqui, certo? Então, ó, eu vou pegar cores claras nas extremidades, trabalhando com o clareador, um pouquinho do areia ou um pouquinho do salmão bebê, e vou passar assim, ó, movimentos circulares, vou passar em volta da rosa aqui. Posso usar um pouquinho do branco, vou deixar aqui em cima para ficar melhor, para você enxergar. E veja bem como vou fazendo esse sombreado aqui, ó. Mais perto da folha, depois a gente vai escurecer um pouquinho. Vou colocando um pouco do salmão bebê com o clareador sempre junto, porque o clareador faz com que você esparame essa tinta mais suavemente para fora, ó. Então ele vai suavemente e o pincel ele ajuda para isso, tá? Ele esparama a tinta. Vou colocar um pouquinho só de verde aqui, ó. Ó, mais perto da rosa. Vou colocar um pouquinho de verde, vou colocar um pouquinho do cinza lunar, que ele vai escurecer um pouquinho. E aí você vai ver que eu tô passando por cima da folha, não é mesmo? E pode fazer isso? Pode, justamente isso que eu faço no método, tá? Que eu trabalho com a tinta molhada. Para você conseguir leveza e transparência, a tinta tem que estar molhada por baixo, certo? Então aqui, ó, continuando, vamos colocando um pouquinho aqui. Ó, e eu venho com um pouquinho de claro, sempre um pouco mais para as extremidades aqui, um pouquinho mais de claridade, tá? Então, eu suavizo aqui. Agora, vou usar um pouquinho do rústico com um pouquinho do cinza lunar, mas nessa parte aqui, ó, vou escurecer um pouquinho aqui, perto das folhas e do galho. Então, ela vai ficar um pouquinho mais escura, mas com tons acinzentados, que fica bonito, ó. Então, gente, agora, olha, você nota que esse desenho aqui meio que desapareceu, né? Não se assuste, tá? Porque você vai ter em casa o risco que eu vou passar para você, o risco desse desenho aí, tá? Então, não tem problema nenhum. E se você pensar, mas eu não sei desenhar, você vai lá e vai colocar o ramo aqui de novo, do jeito que a gente colocou ele, tá? E vai ver como é que nós tínhamos feito ele, ó. E mais ou menos você vai saber, pode até pegar com a tinta úmida e fazer um contornozinho com a tinta, tá? Mas o segredo você vai ver agora. Que aí eu largo o pincel, não faço todo o fundo, porque a gente tem que fazer em etapas. Então agora nós vamos vir com o pincel, o 484, número 12, tá? Quando é algo assim que não é tão grande, você pode fazer com esse. Se for folhas maiores ou rosas maiores, aí a gente tem que pegar um maior. Vamos lá então. Como aqui tá molhadinho, a tinta vai deslizar. Então eu vou pegar agora um pouquinho do verde grama com um pouquinho do rústico e vou fazer aquele galho, ó. Vou fazer aquele galhozinho que eu tinha no desenho, né? E vou começar a fazer a folha, olha só. Aí eu faço um serrilhado que a folha tem, ó, bem suave. Tenho tinta, bem pouquinha tinta aqui no pincel. E venho pro outro lado, do meio para fora, ó, e puxo. Então eu já tenho uma folha, só que eu vou dar um pouquinho de luz e sombra nela. Então a sombra eu trabalho então com um pouquinho mais do rústico, tá? E a luz eu venho com branco ou mesmo com deixa eu ver aqui, o salmão bebê ou areia e um pouquinho do branco, fazendo um pouquinho de luz nessa parte aqui para fora. E nessa parte aqui, eu vou clarear um pouquinho também, que a luz bate de cima aqui, então você vai pegar, olhar assim, essa parte aqui vai ficar escuro, e aqui então nós temos um pouco de luz, tá? E aí fazer o galinho aqui, que esse galinho agora vai ter que sair do outro lado certo aqui, então aqui ó, eu só venho puxando. Então agora desse outro lado, né, eu tenho um pouquinho de escuro, eu só faço isso aqui, ó, um serilhadinho. Essa parte vai ficar dessa cor embaixo. Do outro lado eu trabalho um pouco com o verde grama e um pouquinho do branco, ó, só para dar
e puxo ela para cima e um pouquinho mais de luz nessa parte, né, nessa parte aqui do lado que escurece, ó, eu trago um pouquinho mais de luz aqui e nessa parte de cima aqui também, ó. Então eu tenho já a segunda folhinha. Posso trabalhar com um pouquinho de vinho ou carmim também. Aqui agora, ó, eu faço aqui de novo aquela voltinha na folha, venho com uma cor mais clara, posso até colocar um cinza lunar, ó, e vou trazendo para cima com pinceladas bem suaves, ó, nada carregado, porque o fundo tá molhado, então você consegue trabalhar que ele fique, né, fácil de esfumar a tinta, ó. Certo? Então agora nós temos um raminho aqui com 3 folhas, esse aqui é de 3. Vou colocar um pouquinho do carmim aqui, ó, no cerilhado em cima e desse lado também. Que você analisar nas rosas lá do jardim, elas têm um tom de vinho junto com esse verde folha. Ó, já fizemos essa. Agora eu largo o pincel, coloco lá na minha aguinha, vou novamente trabalhar com o pituá. Eu venho agora, nós vamos fazer essa parte aqui. Então aqui na parte, daí eu venho com clareador, né, com aquele outro salmão bebê e vou novamente fazer aquilo que eu fiz no início, né, que a gente trabalhou aqui, ó, passando em cima dessa folha. Olha só, passando aqui, mais perto aqui a gente coloca um pouquinho mais de verde, cuidando para não sair, ó, sempre o paninho aqui do lado, sabe? Para não ter exagero de tinta no pincel, e você poder dar essa suavidade aqui. Feito isso, a tinta, né, tá molhada, nós vamos então agora para o segundo raminho, que é só fazer o meio, ó, já fizemos o meio, ele tá aqui, o galho está aqui, ó. Eu só vou delimitar o galho para você ter uma visão de como será esse galho que a gente vai fazer depois, ó. Tá? Então nós temos aqui o galho, só fiz o desenho por cima ele, mas depois a gente vai trabalhar ele. E agora então vamos lá com vinho, com um pouquinho trabalhando essa parte aqui, ó. Essa folha de cima, ela é maior que a outra, né? Que a gente faz ela maior. E agora vem a parte mais clarinha, ó. Só vira o pincel e eu já tenho então a folha quase pronta, dando, ó, uns puxadinhos aqui. Vou escurecer ela desse lado aqui, um pouquinho mais escuro, e vou dar uma clareada nela, nessa parte de fora. Aqui. Se eu quiser trabalhar com ela um pouquinho amarelada, vamos poder usar um pouquinho do amarelo ouro ou o alaranjado, só para ela dar uma queimadinha, né? Para ela ficar um pouquinho mais queimada, assim, ó, um tom mais quente aqui, ó. Posso usar, ó, para ela mudar um pouquinho a tonalidade dela. Que as flores, as rosas, elas têm também um tom de verde queimado com o amarelo, né? Vamos lá na outra agora, que essa aqui é de, deixa eu ver, aqui é de 3 também, né? Que nós fizemos, não, essa é de 5. Então, aqui primeiro, eu pego a ponta, ó, e faço o cerilhado e venho com ela desse jeito, ó. Pouca tinta, porque o fundo tá molhado, um pouquinho do claro, novamente, ó, vira do outro lado. E você pode criar as cores, né? Você não precisa seguir sempre o mesmo tom de cor. Tem o verde pinheiro, tem o verde musgo, então tem vários tons. O que eu mais me identifico é o verde grama, porque eu acho que ele fica mais parecido. Depois nós vamos analisar aqui com o ramo de rosa, você vai ver que os tons ficam mais parecidos com esse tom. Vamos jogar um pouco do vinho, um pouquinho do amarelinho. E aqui um pouco do claro. Limpa o pincel quando precisar. Um pouquinho mais de verde.
Mais uma folha pronta, olha que linda. Agora, as outras duas são menorzinhas, ó. Quando ela vai chegando perto do galho, ela vai ficando menor. Então, você já diminui o tamanho dela. E mais uma. E nós terminamos, então, mais um galho. E agora um galinho no meio e o ramo está pronto aqui, ó. Olha como ficou bonito, ó. Elas têm que sair uma de encontro com a outra, ok? Então, na próxima aula, nós daremos continuidade com o outro galho de folha, né? E também o galho principal com os espinhos, ok? Então, recapitulando o que você aprendeu nesta aula, conhecendo a estrutura, né, de toda a rosa com os galhos, os espinhos e entender que você pode criar os seus projetos desenvolvendo e trazendo essas rosas para os seus tecidos. Não precisa ser só pano de prato, pode ser outro tecido qualquer que você queira fazer qualquer projeto, certo? Você aprendeu também que os pincéis que eu uso, as tintas adequadas e também como que trabalho com essas tintas nessa composição que a gente desenhou um ramo e aí depois fazendo o fundo e fazendo as folhas. Na próxima aula você ainda vai pegar mais umas orientações de como que vamos continuar com esse outro raminho de rosa, de folhas, aliás, e o galho e o importante que é como que você vai saber fazer o espinho da rosa vermelha, que é bem interessante, que eu vou ensinar um jeito muito bonito e que você vai aprender, certo? E antes de terminar, então, para a nossa próxima aula, eu quero que você diga a sua opinião sobre o que você achou desse método, né, de transformar as suas flores do seu jardim e transportar elas aqui para o tecido, que é muito importante para mim. E eu quero muito que você participe do grupo do Facebook, Leia Puton Pinturas, vai estar aqui embaixo o link da descrição, o canal lá no YouTube, Leia Puton Atelier Interarte, e a minha página do Instagram também, Atelier Interarte. Então eu vou colocar aqui embaixo. E eu quero que você divulgue para suas amigas também que gostariam de ver esse vídeo, de conhecer um método diferente, inovador, bem diferente do tradicional e que você vai gostar muito porque vai ser um jeito bem fácil e bem diferente de pintar a rosa, certo? Então te aguardo no próximo vídeo, esteja aqui comigo novamente que nós vamos fazer muito bonito esse ramo todo, certo? Até mais então!